Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa entrevista de hoje. Eu sou Thaisa Viana, professora do Estratégia Saúde, e hoje eu estou com a nossa aluna super aprovada, Pamela Pena, que vai falar para vocês todas as estratégias que ela utilizou para conseguir a primeira colocação para o cargo de técnico de laboratório da Prefeitura de Valinhos e a sétima colocação, o sétimo lugar, para o cargo de biomédico da EBSER. Pamela, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença, muito bom estar aqui com você, muito bom participar aí da sua trajetória. Eu quero que você se apresente para os nossos alunos que estão te assistindo nesse momento. Tudo bem, professora Thaisa? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha vida. Meu nome é Pamela, eu tenho 31 anos, eu sou biomédica e eu estou nessa saga de concurseira aí já há alguns anos. Certo. Pamela, e o que você imaginou, o que te motivou para começar a estudar para concurso? Qual era a sua maior vontade? Quais eram as suas necessidades? Por que você ingressou nessa jornada de concurseira? Bom, lá atrás, em 2018, eu estava fazendo doutorado. Eu estava seguindo, eu me formei, assim que eu me formei, eu falei, eu quero ser cientista. E eu comecei a seguir nessa carreira. Só que eu fui vendo que havia muitos obstáculos. Ser cientista no Brasil é difícil. A gente ganha aquela bolsa muito pequena. E eu entrei no doutorado e me frustrei. Eu falei, acho que não é isso que eu quero para minha vida. E aí, depois disso, eu comecei a perceber que concursos eram oportunidades que valorizavam a minha área, que a área privada e nem a ciência valorizam tanto o biomédico, né? Então, eu passei a ver que os concursos ofereciam salários bons e oportunidades boas para a minha formação. E aí foi quando eu comecei a ficar de olho e a tentar as oportunidades que apareciam. E desde esse primeiro momento, assim, você começou a perceber que tinha esse mercado, essa demanda por pessoas da sua área, no mundo dos concursos, e aí você começou a se interessar e começou a estudar. Em quanto tempo você conseguiu a sua aprovação? Quais foram as estratégias que você utilizou para conseguir essas excelentes colocações, E como é que você fez, assim, prática, na técnica mesmo, como é que você conseguiu estudar para conseguir esse grande resultado? Então, no início eu errei muito. Eu fiz uma prova, acho que foi para Suzano, e aí eu identifiquei que eu precisava estudar, né? E aí eu não sabia por onde começar. E aí eu comecei a ver vídeos do Estratégia no YouTube, vídeos gratuitos. E aí eu comecei a ver que tinham questões que poderiam ser estudadas de outras provas. Então eu não sabia disso. Então a primeira coisa foi fazer muitas provas anteriores. Então algumas bancas têm padrões muito definidos. E aí eu comecei por isso. Eu repetia as provas, fazia, e esse foi o primeiro passo. Depois disso, aí eu fui vendo quais eram as minhas maiores dificuldades. Por exemplo, matemática. Eu tinha muita dificuldade. Foi quando eu conheci o professor Bruno Lima. E aí eu falei, nossa, é possível, porque eu tinha um bloqueio. Então, com o professor Bruno, eu falei, agora é hora de eu talvez investir num cursinho, mesmo num pacote. E aí eu comecei com o pacote. E aí eu comprei o pacote, fui estudando, e aí foi a primeira vez que eu pude fazer uma prova, que foi no caso de Valinhos, que eu consegui quase fechar a prova de matemática. Isso era surreal, era impossível antes para mim. Mas foi a partir daí, identificando as fraquezas e fazendo muitas provas anteriores. Porque na minha prova que eu fui aprovada em Valinhos, praticamente várias questões caíram repetidas. Então, isso foi muito importante na minha aprovação. Não, é verdade, Fazer provas anteriores o pulo do gato. Tem gente que fala assim, eu tô fechando uma disciplina para depois começar a fazer as questões. E não é esse o objetivo, Muito pelo contrário, porque às vezes a gente está estudando aquela disciplina, você, por exemplo, que já estava no doutorado, indo para uma área totalmente diferente da área dos concursos, as pessoas às vezes pensam assim, eu não tenho experiência, ou então, eu não tenho uma pós-graduação, eu não vou conseguir ser aprovada, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, Não mesmo. A área acadêmica, a área científica não tem nada a ver com o mundo dos concursos. E o que a gente vê na faculdade, no curso técnico, é totalmente diferente daquilo que a banca vai exigir de você. Então, realmente, você teve essa percepção, E mesmo não tendo tido experiências anteriores, você conseguiu perceber
que através das questões você teria, né, esse direcionamento mesmo, né? E realmente a parte de língua portuguesa, matemática, é um diferencial para qualquer estudo, para qualquer concurso, né? Porque às vezes a gente foca muito na parte específica, né? E acaba deixando essas matérias que são menos do conteúdo básico de lado, né? E assim, falando um pouquinho da sua prática profissional, né? Hoje você está lotada num hospital que é um hospital gerenciado pela EBSER, né? E a gente sabe que tem um grande concurso aí por vir, ainda no segundo semestre dentro de 2023. E quais são, assim, as suas dicas? Qual é a sua percepção de trabalhar, né, como uma servidora da EBSER? É muito bom. A oportunidade de trabalhar na EBSER é muito boa. Hoje eu vejo que eu estou num lugar que era meu sonho, né? Depois de Valinhos, eu fui estudando, percebi que ia vir a prova e fui focando num sonho. Hoje eu vejo que estar lá é uma realidade, é um sonho que se tornou realidade. E hoje lá eu sou biomédica, então a gente tem uma rotina de liberação de exames. É legal porque a gente é responsável por cada setor. Hoje ainda não é segmentado, então eu faço liberação de exames de sangue, hemograma, urinálise, bioquímica, gasometria, tudo. Então, pelo menos na UFSCar, o laboratório lá, a gente se torna responsável por cada parte. O laboratório está ampliando, isso é uma coisa que eu vejo bem bacana da EBSER em todo o Brasil, que as portas estão se abrindo, tem muitas ampliações, então é bom que a gente vai vendo isso de perto, né? E tem muitas oportunidades, né, para serem aproveitadas. E assim, no teu dia a dia ali, no teu trabalho, né? Tem alguém comentando sobre esse grande concurso? Qual é a percepção das pessoas que estão lá? Quem está nos assistindo agora, né, nossos alunos, eles podem se preparar aí para esse grande edital, né? Já está na portinha mesmo de sair, né? Já está. Inclusive tem comentários, tem e-mails que rodam, né? Lá dentro, a gente sabe que vai ter muitas vagas, principalmente para enfermagem, técnico de enfermagem, medicina. Para biomédico, acaba tendo um pouco menos, mas vai ter, porque o próprio coordenador da área de RH me confirmou 2 semanas atrás. Então, sim, podem se dedicar, porque vai ter muita vaga no Brasil inteiro. E na sua prática profissional, né, falando da sua experiência como biomédica da EBSER, né, dessa sua aprovação para a prefeitura, em primeiro lugar, para técnico de laboratório, o que você indica, né? Você começou primeiro estudando pelo pacote, né, do Estratégia Saúde, e qual foi a sua percepção, qual foi a sua experiência com relação aos nossos cursos? Então, primeiramente, eu comprei o pacote para o curso técnico de análises clínicas que ia sair o edital de Campinas, em 2019 também. Só que logo em seguida, saiu o edital para a EBSER. E eu estava estudando para técnico e não fui aprovada em Campinas. Mas, como eu estava estudando constantemente, logo em seguida, com o edital da EBSER, eu já estava me sentindo preparada. E foi surreal, porque tudo que estava incluso no pacote foi o que realmente caiu na EBSER. Então, eu estava preparada, principalmente matemática, que eu tinha bloqueio, português, e a parte específica, que foi muito esmiuçada, né, pela professora Ana Cristina, foi o que caiu na EBSER. Então, aí eu vi que, nossa, bacana, realmente o pacote funcionava. E com o passar do tempo, eu fui vendo que seria bacana adquirir uma assinatura. E nesse ano, eu tinha comprado a assinatura Premium, só que saiu a vitalícia. Aí eu falei, agora eu vou aproveitar, porque eu não paro por aqui. E aí eu adquiri a vitalícia, então hoje eu sou coruja vitalícia. A vitalícia veio para mudar as realidades, né, dos alunos, porque a vitalícia, ela permite, né, quem aproveitou já aproveitou, quem não aproveitou não tem mais jeito, a gente não sabe, a última vez que foi lançada a vitalícia foi em 2020, e aí tinha aquela coisa de quando vai ser lançada de novo, ninguém sabia, e depois, né, agora em 2023 a gente conseguiu lançar novamente, e agora quando será a próxima também ninguém sabe, nem sabe se vai ter próxima, então quem já adquiriu, quem não adquiriu, agora só mesmo aproveitando as outras oportunidades que também são excelentes, né? Sim, assinatura Premium, assinatura básica, que não tem nada de básica, né? E o nosso site de questões, né? Assim, se você pudesse
orientar quem está começando a estudar, né? Você falou que começou a perceber essa necessidade dos estudos para concurso, que eram diferentes, né? A realidade é diferente do que a gente vê na academia, do que a gente vê na faculdade. Se você pudesse orientar quem está começando agora, né? A gente sabe que os alunos, tem aluno que já está mais avançado, tem aluno que está no nível intermediário e tem aquele aluno que está começando agora e está vendo a sua entrevista, falando assim, caramba, eu estou me espelhando na Pamela, eu estou na mesma realidade que ela, né? O que você poderia dizer para esses alunos que estão te assistindo? Como é o primeiro passo, né? Qual é o direcionamento inicial para conseguir chegar onde você chegou, onde você está agora? Eu acho que o primeiro passo é identificar a banca, conhecer essa banca. Porque eu era zerada, eu não tinha experiência nenhuma. Então, o start que eu poderia dar é entender o perfil da banca. Então, normalmente aqui no estado de São Paulo, a gente tem a Vunesp, tem a IBFC, que foi a que fez a IBSER. Cada uma, ela tem um perfil. E a melhor forma é pegar as provas anteriores e ver o que cai de cada matéria. Porque aí é da onde você tira o norte, né? Então, para cada matéria específica, até mesmo as básicas, eles têm perfis que dá para identificar. Então, a partir daí, sabendo a banca, dá para traçar uma estratégia baseada nisso. E o segundo passo, eu acho que é identificar os seus pontos fracos. Ver onde precisa ali trabalhar mais. No meu caso, era matemática. Então, focar mais tempo na matemática. Tem gente que faz ciclos de estudos. Eu até cheguei a fazer os ciclos de estudos. Então, nesse ciclo, dar mais atenção para o ponto fraco. Porque isso vai ser o que vai determinar lá na prova. Porque chega lá, muita gente acaba empatando. E às vezes esse pontinho é justamente o seu ponto fraco trabalhado que vai tirar ali a diferença. É verdade. Às vezes um ponto, ainda mais concurso grande, né? Áreas concorridas como a sua. Sim. Meio ponto, às vezes décimos é o que faz a diferença realmente para quem está na lista dos aprovados e para quem fica na lista dos nomeados, né? Que é o nosso grande objetivo. E assim, como era a sua rotina? Na época, quando você começou a estudar, você trabalhava e estudava, você tem filhos, você é dona de casa também, né? Que a gente sabe que na área da saúde a gente acaba acumulando multifunções, né? E cuida de família, cuida de casa, é casado, tem que dar atenção pro marido. Como era a tua rotina, né? Tirando um pouco, lógico que a gente sabe que você se dedicou muito, mas essa questão da balança, né? Como é que você conseguia separar o tempo para os estudos, para a família? Como é que você se organizava? No início, eu estava indo no doutorado. Então, eu ia para o laboratório, na Unicamp, chegava e estudava à noite. Até o momento que eu falei, não é isso que eu quero mais, como eu comentei, e eu decidi sair do doutorado. Eu tranquei, aí eu até entrei numa empresa, comecei a trabalhar, estudava à noite, mas eu falei, vou me dedicar 100%, e graças a Deus a minha família me apoiou, o que foi muito bom. E aí eu fiquei ali estudando e nessa hora a gente pensa, meu Deus, que limbo, né? Porque a gente só estuda, não tem dinheiro, não tinha nada. Tava zerada, cheia de dívidas. Mas eu falei, eu vou focar. E aí eu comecei a estudar um período maior de tempo, cerca de 6 horas. Eu nunca consegui estudar mais de 6 horas por dia. Meu cérebro não consegue, então eu preciso ter um limite ali. E foi assim, eu fui estudando 6 horas, 5 horas, para me dedicar para prefeituras, e depois veio da IBSER, que eu comecei a estudar um pouco mais. E depois disso eu comecei a trabalhar novamente. E aí eu voltei a estudar, só que eu sempre estudando à noite. Trabalhava de dia, estudava à noite, ou então trabalhava no segundo turno, estudava de manhã. E hoje eu continuo estudando, trabalho no noturno e estudo de dia. E consegue manter esse mesmo tempo, assim, de 6 horas por dia? Ou hoje você já está né? Já assumiu um concurso, então você já está num ritmo mais tranquilo? Eu acho que eu tô num ritmo mais tranquilo. Que nem eu converso com meu esposo, eu tento manter 4 horas de estudos, 3, 4 horas. E o importante também é revisar, né? Porque a gente esquece muito. Então, conforme a gente vai estudando, a gente tem que ter um prazo para a gente voltar naquela matéria e rever. Porque senão cai no mar do esquecimento. Eu não sou essa pessoa com a memória muito boa. Então, eu tinha que ficar revisando. E é isso que eu estou mantendo até hoje. E como é que você revisa, assim? Qual material você usa para revisar? Você produz as suas revisões? Como é que você faz? Eu tenho um caderno que é
caderno inteligente, que vai encaixando as folhas. Eu acho bacana porque você consegue desmontar ele. E ele é folha branca, sem pauta. E eu faço o mapa mental, ou eu faço os resumos que caibam em uma folha. Porque senão, para mim, já não é mais resumo. E eu faço nesse caderno, mantenho tudo lá. Eu tenho um caderno agora de conhecimentos específicos inteiro, que é a parte que eu sei que a VUNESP, por exemplo, tá cada vez mais difícil. E aí eu vou anotando, cada prova que eu vejo eu anoto lá o que tem de diferente. E montando também o de básicas, agora do zero eu tô montando tudo de novo. Para as próximas provas, que vem muita prova por aí, né? Vem muita prova. Os próximos 4 anos são os anos dos concursos. E a gente não então, para. Não para. Agora, hoje mesmo, né? Vários concursos já foram publicados e a tendência é exatamente essa, né? Não vai parar. E assim, se você pudesse, né? Dar um conselho, uma orientação para os alunos que estão te assistindo, que estão motivados com a sua história, falam, caramba, eu também estou nessa mesma realidade, eu posso, né? Tudo bem, né? A gente sabe que é muito ruim, a vida do concurseiro é uma vida muito solitária, né? A gente fica naquela falta de esperança, não tem... poxa, quando que eu vou conseguir alcançar o meu objetivo? A gente não sabe, né? A gente sabe que vai alcançar, mas o tempo que vai levar... né, é uma vida muito incerta. E as pessoas, às vezes, desistem, né, por conta de todas as dificuldades. Como você falou, né, você passou um período estudando, junto com o trabalho, e aí você teve que priorizar, né, graças a Deus a sua família te apoiou. E assim, às vezes a pessoa tá também nessa mesma posição e não consegue articular, falando, caramba, como é que eu vou conseguir fazer isso tudo do mesmo jeito que a Pamela fez? E aí eu queria que você desse um recado, um conselho, uma dica, uma orientação para quem está te assistindo e quem está aí se identificando com a sua história. Olha, eu acho que o importante é você não se ater às circunstâncias. No meu caso, eu tive a oportunidade de sair por um tempo do meu trabalho, mas se você não tem essa oportunidade, não tem problema. Por quê? Porque é super possível passar em uma prova, mesmo que você esteja trabalhando. Hoje é meu exemplo, eu estou trabalhando e estudando, e se você se dedicar 1, 2, 3 horas por dia, não importa, basta que você comece, não desista e não olhe assim, mas eu estudei em escola pública, porque eu sempre estudei em escola pública. Mas eu tenho dificuldades, mas eu não vou conseguir. Não pensa nisso, a gente tem que pensar que tudo é possível, a gente tem que dar o primeiro passo. A partir do momento que você der o primeiro passo, você vai ver que sim, é possível chegar lá. Pamela, queria muito te agradecer. Eu sei que você veio de longe, que você gastou muitas horas para chegar aqui, mas como a gente sempre fala, né? É através dos nossos alunos, através dos nossos campeões de vida, que as pessoas se espelham, que as pessoas se encorajam para conseguir traçar o mesmo caminho que você traçou. Por isso que eu tenho muito a te agradecer por essa oportunidade, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Tem uma lembrancinha singela aqui para te dar. Para você levar e lembrar com muito merecimento, muita gratidão a você, ao seu esforço, à sua dedicação. E dizer que você é uma grande vencedora por estar aqui hoje. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Beijo, obrigada. Beijo. Chegamos então ao final dessa entrevista maravilhosa com a nossa aprovada. Se você ainda não faz parte do nosso time de alunos, venha fazer parte, venha para a Coruja, aproveite todas as nossas promoções e as nossas ferramentas exclusivas, faça a sua inscrição e nós aguardamos você desse lado de cá. Muito obrigada e até a próxima.